Quando a vida diz pra eu parar, eu escolho crer, eu escolho voar. Mesmo sem ver, eu posso sentir. Deus me chama pra prosseguir. Vou voar nas asas da fé, subir mais alto do que os meus pés. Se o caminho fechar, Deus vai abrir. No impossível Ele vai agir. Nada me para, nada me detém. Com Deus na frente eu vou mais além, vivendo sonhos que Ele desenhou. Mulher de fé que nunca parou. Vou voar nas asas da fé, subir mais alto do que os meus pés. Se o caminho fechar, Deus vai abrir. O impossível Ele vai agir. Eu vou voar, eu vou sonhar. Nas asas da fé, nada vai me parar. Talvez você lembra, foi atacada por um morador de rua na praia da Barra da Tijuca. Uma americana que mora no Brasil há 12 anos foi agredida na orla da Barra da Tijuca, na zona oeste da cidade. Veio um cracudo com uma barra de ferro e acertou a cabeça dela. O estado de saúde dela é grave. Ela está internada em coma no Hospital Copador. René Murdoch teve traumatismo craniano e já passou por uma cirurgia. Ela deve passar por mais 2 cirurgias. A noite foi de orações pela recuperação de René Murdoch. As imagens foram gravadas logo após a agressão. Não permanece internada em estado grave. Alô pessoal, estamos aqui ao lado da René. Hoje nós temos boas notícias. Foi determinado que ela consegue respirar sozinha aqui. A René vai ser curada, ela vai se levantar, ela vai andar para dentro da cidade e ministrar. Hoje a René abriu os olhos, ela sentou e ela até ficou em pé. Por favor, não pare de orar. 4 dias atrás nós oramos que a René abrisse os olhos e ela abriu. Resultado, ela não está mais no tubo, glória a Deus. Pessoal, muito obrigado por sua oração. Cada dia ela está mais forte. Hoje ela andou cerca de 100 metros. René está melhorando a cada dia. Fazer a reinstalação da calota craniana e foi confirmado que a cirurgia foi um sucesso. O cérebro dela, que estava adaptado a viver sem a calota craniana, agora tomou um passo para trás. Nós estamos aqui no dia 25 da nossa jornada e finalmente nós estamos começando a ver luz no final do túnel. Obrigada, vocês são o melhor time do mundo. Olá pessoal, só queria dizer oi, tudo bem? Feliz Natal! E tenha um ano de 2013 maravilhoso. Deus te abençoe. Muita gente orou por mim. Eu tenho uma grande dívida para o Brasil todo e até outros países que oraram por mim. E eles praticaram também fé para o impossível. I was down but now I'm up. Yeah. This all God, this ain't no lie. Yeah. I used to be stuck in that mud. Whoa. Yeah, I was down but now I'm up. I was down but now I'm Você une a sua disposição com Deus, nada é impossível. Da glória do Senhor, Ele é bom, Ele cura. Ele é o curador desse dia 2025. Vocês querem? Vocês querem uma cura? Ele está aqui. Amém? Vocês também estão gostando dessa conferência? Olha que palavra da Ana, né? Glória a Deus. Ministrou muito no nosso coração, amém? Vocês receberam bem? E nossa pastora Sara. Isso mesmo! Gente, que alegria estar com vocês. Eu estava tentando lembrar, e algumas pastoras me falaram, não, René, eu falei, nossa igreja sabe sobre meu testemunho?
E eles vão, um pedacinho aqui, pedacinho ali, mas eu nunca falei aquele inteiro, né? Quantos de vocês já não ouviram ainda? Quantos de vocês viram o filme? Tem muito mais do que o filme fala, né? Então, mesmo no início do Campo Grande, desse campus, eu acho que eu fiz no Pink. Mas isso foi, 7 anos, 8 anos atrás? Amém. Vocês estão prontos para receber? Senhor, eu peço, Senhor, abre nossos corações, abre nossas mentes, Senhor, para receber tudo que o Senhor tem para falar conosco, Senhor. Eu peço, Senhor, que nossa fé seja levantada, Senhor, no outro nível, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Chega aonde o Senhor pode agradar, Senhor, sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Vocês sabem se sem fé é impossível agradar o Senhor? Sem fé é impossível. Já pensou? Então podemos fazer muita coisa, mas se a gente falta muito fé, eu acho que Deus nos ama, mas aquela coisa que realmente ele fica, a minha filha já fez isso, sabe? Ele torce para a gente lá de cima, pela sua fé. E a sua fé é aquela coisa que faz você realmente romper as coisas na sua vida. Eu creio, na minha vida, sem fé, é difícil até fazer um passo para frente. Então, porque a gente fica travada. Então, fé nos dá condições para realmente crer numa coisa que não podemos fazer. É verdade? Então, hoje vamos tocar um pouquinho sobre isso, mas antes disso, eu sou milagre, né? E sem nem falta nenhum, é sobre realmente uma toca de Deus. Ele me curou. E tivemos vários pedacinhos de coisas que eu acho que também fez para a cura realmente acontecer completamente. Mas, então, quando a gente pensa numa cura, às vezes a gente pensa que, será que ainda acontecem hoje? Será que isso pode ser? Aquele milagre, aquele impossível, será ainda acontecem hoje? Então, às vezes eu leio a Bíblia e eu vejo, eu não estou vendo isso hoje, sabe? Então, mas eu acho que sabe, nós estamos entrando numa época, já estamos numa época, quando Deus está agindo poderosamente. Eu acho que não tem, podemos olhar em qualquer lugar e Deus está fazendo alguma coisa. Amém? Quando eu entreguei a minha vida a Jesus, eu tive 18 anos. Eu não fui criada evangélica, eu fui criada na igreja, mas não era uma igreja que realmente agiu pela fé. E quando eu entreguei a minha vida, esse versículo que realmente marcou, Isaías 53, diz assim: mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz está sobre ele, e pelas suas feridas fomos curadas. Então, desse versículo compartilhar muitas coisas, mas quando eu entreguei a minha vida a Jesus, era a parte de as minhas transgressões, os meus pecados, aquelas coisas, iniquidades que eu pensei, puxa, uma pessoa de 18 anos pode ser tanto iniquidades assim, mas eu estava uma daquelas pessoas. Eu pensei, puxa, e Jesus morreu na cruz para mim, para cobrir todos os meus pecados, iniquidades, tudo que eu fiz mal, que foi contra a vontade de Deus, Ele me salvou, Ele me curou na alma, Ele me curou. Mas aquela parte, a outra parte,
pelas suas feridas fomos curadas. Eu nunca tinha vida dessa. Então, eu estava bem jovem, eu entrei no ministério logo após. Então, um princípio, nós vamos orar para nossas doenças, vamos crer na cura. Mas eu nunca precisava passar uma coisa tão difícil do que em 2012, onde realmente eu precisava uma cura. E quando as coisas acontecem conosco, é muito íntima, faz uma coisa diferente. Às vezes a gente pensa, puxa, por que eu? É isso, a gente pensa todos milhões de coisas. Mas no final das coisas, podemos crer no que a Bíblia diz. Pelas suas feridas fomos curados. Uma coisa que eu descobri sobre a Bíblia, fala muitos princípios, fala muitas promessas, mas a gente passa a vida toda nunca aproveitando o que a Bíblia diz. E é tão fácil para realmente crer. E então, eu estava aqui no Rio de Janeiro desde que 2000 e acontece em 2012. Eu estava caminhando na praia, na Barra da Tijuca, que eu fiz 2, 3 vezes por semana. Eu deixei meus filhos na escola e eu fui para a praia, porque Rio de Janeiro é bonito, né? Podemos aproveitar a praia, não é? Vocês nunca foram para a praia? Vamos lá. Então, era Posto 8, que eu sei que vocês sabem também, que não é um lugar perigoso, né? Claro, é Rio de Janeiro, né? Mas 8 horas de manhã, uma sexta-feira, eu estava caminhada. Nunca tinha medo de mendigos ou pessoas violentas ou alguém, uma pessoa, mas desse dia foi bem diferente. E o homem me encontrou com uma poste de madeira e conseguiu me bater várias vezes. E só na cabeça, porque o alvo dele era para me matar. Então, ele não quis me roubar, só me matar. Quem sabe que o inimigo vem para nos matar, uma das coisas. Então, o inimigo estava agindo dentro desse homem que tinha um problema mental, não era bem. Mas, enfim, o que René vai fazer? Então, imediatamente, eu fui dentro de uma coma, desmaiei no primeiro batida. Muitas pessoas me perguntaram, você lembra desse homem? Não lembro ele, nem vi ele antes, nem do dia, não lembro nada, zero. Eu fui no hospital, eles fizeram 2 cirurgias cerebrais comigo e eu ainda não sabia o que estava acontecendo. Eu acordei 3 semanas após com um pedaço da minha cabeça removido dentro do hospital, nem falando, nem andando e dizendo, Felipe, eles vão consertar disso? Então, era meio bravo. Então, no filme fala muitas coisas, né? E é um resumo realmente o que aconteceu. Então, Felipe, que eles estavam estudando numa sexta-feira, eles ligaram para ele. E como vocês conhecem, ele é um homem de fé, um homem muito otimista. E ele falou, então, René, ela talvez caiu no calçada, raspou o joelho, alguma coisa. Então, mas quando ele chegou no hospital, tinha uma equipe, todo vestido de jalecos brancas, com isopor, uma caixa de isopor. E eles falaram com ele, por favor, precisamos da sua assinatura para levar a parte do crânio da sua mulher para outro laboratório. Então, imagina o choque que ele sentiu. Mas eu não sei, ela morreu? Não, ela não morreu. Mas a gente vai guardar desse osso por acaso que ela vai precisar novamente. Imagina. E
primeiro, ok? Puxa, levando parte do crânio e ela vai precisar novamente? Puxa. Então, Felipe foi chocada realmente. Então, talvez vocês estão aqui, talvez para anos ou semanas ou tal, todos nós passamos tempos ruins, notícias ruins, notícias que nos abalam, notícias que são de mal, notícias que eu ouvi sobre nossa família, nosso casamento, nossos filhos, nosso mesmo, pode ser nossa saúde, algumas coisas, pode ser até financeira. Então, é a questão, o que fazemos quando a gente recebemos dessas notícias? O que podemos fazer? Às vezes, a natureza nos leva para chorar, nos leva para ficar debaixo da cadeira, escondi, não quero saber, eu não quero falar com ninguém. Então, o negócio é que a gente tem uma Bíblia. E isso é um protocolo que podemos seguir. Precisamos fé. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, mas antes, eu quero te dar uma aula de ciências, amém? Vocês estão prontos? Então, vocês têm aquela foto da praia? Aconteceu, posto 8, tá vendo? Então, e o próximo? Isso que foi saindo eu acho, primeira cirurgia. Quando o Felipe tinha a chance para falar com os médicos, ele falou, então, doutor, quando você acha que podemos voltar para casa? E os médicos falam, Felipe, você não está entendendo. Então, ele sentou com o pastor e ele diz uma diagnóstica, ele falou sobre uma diagnóstico. Vocês estão entendendo o meu português? Graças a Deus. Então, eles falaram, eu entrei numa condição muito ruim. Então, eles fazem parte de uma equipe dos hospitais ao redor do mundo que faz os prognósticos computadorizados. Então, eles falaram com Felipe, quando ela chegou, eu só tinha uma pupila dilatando. Significa que o outro parou de funcionar. A segunda coisa, tinha deslocamento da linha média de meio centímetro. Então, o que significa? Todos vocês, seu cérebro está bem posicionado no meio da sua cabeça, graças a Deus. Mas no dia, por causa da pressão, o meu cérebro já estava inchado. Obrigada. Causa um deslocamento do cérebro. Então, até hoje, eu não sei se eles colocaram de volta e colocou super bond, alguma coisa. Mas eu acho que está ok. Mas é por causa da pressão movendo do cérebro. A terceira coisa, eu teve hematomas subdurais bilaterais nos lóbulos temporais. O que é isso, né? Então, a melhor maneira para explicar, hematomas, vocês já sabem, né? Quem já bateu desse osso aqui? Dói só um pouquinho, né? Não, dói muito, gente. Essa é uma coisa, dependendo da velocidade, né? Mas, então, o que acontece? Vocês formam uma hematoma. Então, o que eles falaram, meu cérebro, não do crânio, não da parte do osso, mas meu cérebro mesmo, sofreu hematomas subdurais bilaterais. O que significa? Não só no periférico, é isso, do meu cérebro, mas subdurais, ok? Bilaterais, nos dois lados do cérebro. E principalmente nos lóbulos temporais, que é dessa parte de frente. Tem algumas pessoas que se conhecem. Tem médicos, enfermeiros. Ok, vocês sabem. E, então, essa
e por causa era principalmente nos lóbulos temporais, dessa parte do nosso cérebro, gente, controla muitas coisas. Controla a nossa linguagem, nossa memória, nosso comportamento. E, além disso, tem regiões que comandam emoções também. Então, vocês podem imaginar, se essa parte for muito danificada, pode afetar todas as coisas. E afetou todas as coisas. Eu sofri várias, eu precisava fazer bastante terapia para realmente recuperar dessa. Então, mas não somente isso, eu teve a obliteração do terceiro ventrículo. E um médico me falou que é uma parte do nosso crânio que realmente comanda uma comunicação do nosso cérebro para o nosso corpo. E é chamado, ele falou que tem 4 ventrículos e eles dizem que é a terceira. Então, essa pode afetar o movimento, pode até afetar os órgãos dentro do nosso corpo. Então, pode parar de comunicação com uma parte do nosso corpo. Então, isso realmente aconteceu também. Coma. Níveis. Eu pensei se uma pessoa está dentro de uma coma ou não. Mas, na verdade, tem níveis. 0 até 15. Ou 3 até 15. Porque 3 significa morte cerebral. Mas uma pessoa pode ser viva ainda, mas morte cerebral. Então, quando eu entrei do hospital, eles me deram uma nota de 5, que não era muito bom. E os médicos me falaram, na hora para operar, eu já tinha baixado para nível 4. Em vez de só um pupila funcionando, nem os 2 estavam funcionando. Então, eu estava realmente indo para baixo, na beira de morte cerebral. Então, eles decidiram para fazer dessa cirurgia bem radical, para arrancar, cortar parte do meu crânio. Eu acho que não temos uma foto dessa. Só se tivesse aquele foto mais para frente, com a minha... feio, né? Precisa de uma cirurgia plástica, né? Muito forte. Mas isso não é por causa do homem que me bateu, era por causa do parte do crânio, calota que eles removeram. Então, a primeira vez que eu vi isso foi um terror, você pode imaginar. E o Felipe, que ele estava comigo, sabe, o tempo todo, o homem de Deus mesmo, ele me levou para escovar dente. E tem espelho no banheiro, né? Então, a primeira coisa que eu vi era a minha cabeça assim. E eu nem estava falando, nem quase andando, falando. E eu só falei... E ele falou, sim, Renê, eles vão consertar. E exatamente o que eu estava pensando, eu estou no hospital, alguém vai consertar disso. E ele me deu muito consolo, sim, Renê, vai dar certo. Eu falei, amém. Eu dormi mais 23 horas do dia. Então, gente, pode dizer que era ruim. Então, os médicos falaram que ela tem mais um passo? Aquela estatística, o prognóstico, eles falaram que entre 2 semanas, provavelmente, eu iria morrer. Eles falam ela está uma situação bem grave. Mas se ela vivesse, ela vai ter 92% de sequelas graves. E o Felipe, ele estava querendo saber tudo. Ele falou, mas o que é uma sequela grave? E o que significa? Ele falou, ela não vai andar, ela não vai falar, ela não vai ter memória, ela não vai reconhecer você nem seus filhos. Ela provavelmente vai ser cega e surda e provavelmente ela vai viver uma vida de vegetal. Então, ele falou, mas então se é 91,5%, então 92%, aquele outra 8%. E o que é? Eles falam, Felipe, ela não está nessa faixa. Mas mesmo assim, 7
7 é uma sequelas médias. Ele falou, o que é uma sequela média? Talvez ela anda pouquinho com uma bengala, alguma coisa. Ela talvez vai ser surda só um lado, cega só um lado. E ela não vai, tem muita memória, mas ela pode comunicar pouquinho. Então, ele falou, saindo dessa, o que a gente faça? E pastora Sara falou sobre Hebreus 11. Isso é o capítulo de fé. Hebreus 11:1 diz, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E ela tocou muito bem nessa, dizendo que, baseada em o que a gente espera, seu pastor Felipe mesmo confessou que ele não teve aquele fé para entrar no meu quarto e diz, Renê, o nome de Jesus, fica de pé e vamos para casa. Ele não tinha daquela fé, honestamente. E aí, gente, às vezes a gente estamos enfrentando de um desafio, uma luta, uma notícia ruim. E às vezes a gente até coloca pressão em si mesmo. Se você não tem aquela fé para conquistar aquela montanha completa, então desiste, porque não vale a pena. Mas isso não é o que está falando. A certeza daquilo que esperamos. E eu quero falar com vocês que estão, e a pastora Ana falou também, esperamos, o que nós estamos esperando. Isso é o primeiro passo para realmente achando aquela fé para o impossível. E às vezes não acontece de um dia para o outro. A gente precisa crescer aquela fé. A gente precisa usar a fé pequena e deixar ela crescer para uma coisa maior. Então, o que eu estou dizendo com vocês? Então, conta naquela certeza que você espera. Quantos de vocês estão esperando alguma coisa hoje? Então, gente, isso é o início de fé para o impossível. Então, essa pode crer, mas você vai precisar agir naquela fé pequena. Mesmo Jesus falou, se tivesse fé do tamanho de grão de mostarda, você pode mover dessas montanhas. Mas a gente pensa, mas eu preciso mudar a montanha de uma vez. Isso não é realmente o que a palavra está dizendo para nós. Nem Jesus, ele falou, se tivesse fé, usa o que você tem, crê o que você tem certeza. Então, a história do Felipe, ele entrou no meu quarto, numa cama nível 4. E um lado eu estava movendo, mas o outro lado não fiz nada. E ele perguntou aos médicos, mas por que ela move um lado, mas aquele outro lado nunca move? Eles falaram, provavelmente é o terceiro ventrículo que comprimiu o movimento no corpo dela e ela está paralisada. Falei certo? E, então, então, de repente, olha, outra coisa, fé é um dom de Deus, gente. E não importa o que já estamos enfrentando, podemos pedir. Então, vocês que são mamães, você leva seu filho para a sorvetaria, você não vai levar ele para a sorvetaria e não compra sorvete para ele, certo? Então, eu creio que Deus é a mesma coisa. Ele é um pai que gosta de dar dons para nós, presentes. Então, pensa qual sabor de sorvete vocês gostam melhor. De qual sabor de fé vocês querem. E você pode pedir, Deus, me dá mais fé. Então, nesse momento, Felipe pediu. Esse negócio é muito grande. Eu não estou sentindo fé suficiente para realmente conquistar. Me dá fé, o Senhor, em nome de Jesus. Então, ele tinha fé para orar aquele dia.
Senhor, em nome de Jesus, eu tenho fé, uma certeza de esperança que ela pode começar a mover de lado esquerdo. E sabe o que aconteceu? Nada. Ele saiu e ele voltou o próximo dia e disse que no próximo dia ele me viu mover o lado esquerdo. Amém. Pode aplaudir o Senhor, isso. Eu ainda estava numa coma, eu ainda estava não falando, zeríssimo quase. Mas, gente, isso é a maneira que eu creio que fé funciona. A gente precisa procurar as coisas boas. Entende? Porque isso vai nos levar para crer no próximo passo. Amém? Isso é exatamente o que aconteceu. Então, ali, ele tinha coragem para falar com todo mundo no Facebook. Até Globo nos ajudou a falar com muita gente ao redor do Brasil. Talvez vocês que ouviram em 2012 nem sabiam que o pastor Felipe e Renê, mas vocês oraram, então eu estou com grande gratidão de vocês, muito obrigada. Então, e ele falou, vamos orar para aquilo, vamos orar para aquilo. E cada 23 milagres pequenos acontecerem. Então, até abrindo meus olhos. E, gente, eu abri meus olhos para tipo 1 minuto. Eu dormi do próximo 23 horas e 50, sabe, minutos. Então, era pequeno. Mas tem alguma coisa que a gente ore e a gente vê um sinal. Ore e a gente vê um sinal. Ore uma vez. Estamos querendo que nossos maridos, esposos sejam salvos. Então, celebrar nas coisas boas, gente. E então, após 23 milagres, eu abri meus olhos, eu acordei da cama, eu comecei a andar no hospital, eu estava falando também. Até eles me digam, eu não lembro disso, mas eu estava falando muitos palavrões para os enfermeiros e médicos. Eu não sei palavrões em português, eu não sei, mas, bom... Eu acho que eu estava com muito raiva, porque tem... no filme, ok, eu vou clarificar isso. No filme, feche seus ouvidos, aqueles que ainda não viram, mas eu não mordi meu Felipe, meu marido. Eu mordi a minha sogra. Só para clarificar, eu mordi ela 2 vezes, não só uma vez. Eu sei que vários... eu estou querendo morder a minha sogra também. Ela me irrita tanto. Não pode, não. Não pode. Eu estava, sabe, recuperando, ok? Recuperando. Na realidade, lembra que eu falei os lóbulos temporais aqui? Então, tem parte emocional dessa região, que realmente eu precisava tomar muito remédio, só para me controlar. E, normalmente, eu não mordi pessoas, tipo... era uma razão que forçou para me morder alguém. Hoje, não vou morder ninguém, fica tranquila. Já foi, deu alta dos remédios, mas, gente, era muito forte. Então, eu precisava de uma cura física e uma cura mental e uma cura emocional também. Então, às vezes a gente passa dificuldades em todas as áreas. Então, eu estou crendo que no final, eu vou orar para vocês. E eu estou crendo que vamos ver muitos milagres, amém? Vocês concordam? E eu consegui sair do hospital em 29 dias. Milagre. 29 dias eu estava andando, falando, mas não estava fazendo nenhuma pouco bom, sabe? Logo após, eu fui aceitada aquele hospital Rede Sara, excelente.
eu precisava ir lá 3 vezes por semana. Eles me ensinaram como andar corretamente, porque eu andei tipo assim. Então, estou andando uns saltos altos, né? Legal, né? Mas eu lembro uma vez, o terapeuta me falou, não, anda naquela linha no chão, assim, tipo. Então, eu andei muito devagarzinho, eu virei e ele tinha desaparecido. Então, e agora? Então, eu acho que eu andei naquela linha 30 minutos, vai e volta, vai e volta. Então, valeu, sim, valeu, porque eu posso andar nos saltos altos hoje, né? Mas o que eu estou falando que a gente quer um milagre de Deus, que vale a pena, a gente quer. E Ele tem poder para fazer muitas coisas sobrenaturais. Mas tem no outro lado coisas que nós podemos fazer, amém? Então, eu poderia sentar no sofá assistindo Netflix, Deus me cura, quero cura completa, sem indo para a terapia, sem exercitando o meu cérebro, sem praticando os games para memória, sem fazendo nada. Então, o que eu estou dizendo para vocês? Eu creio que tem coisas que mesmo nós podemos fazer. Seja relacionamentos, relacionamento nem fala, Renê. Coisas terríveis, coisas que a gente não quer fazer, coisas que dói, que terror, coisas que a gente não quer fazer, mas isso faz parte de receber nosso milagre, né? Quando eu estava saindo do hospital, eles perguntaram, Renê, todos os jornalistas, Globo, Rede, Bandeirantes, Record, todo mundo estava lá. E todos os canais seculares queriam ouvir uma questão. Renê, você perdoou aquele homem? Todos. Foi a mesma questão, de novo. E eu falei, sim, claro, porque é um princípio da Bíblia. Se eu não perdoar, Deus vai Ele não vai me perdoar. Então, eu quero ser curada. Então, não vou impedir nada de Deus trabalhando na minha vida. Então, é uma coisa que a gente... Bom, eu estou falando fácil, mas eu falei assim... Mas eu pedi para Felipe mostrar uma foto dele. Porque se eu encontrar ele novamente, eu vou andar no outro lado da rua. Então, perdão, gente, é muito importante da nossa cura. Eu cheguei em casa, estava andando esquisito, nem falando. Terapia me ajudou em tudo isso. Mas eu fui para 2 anos, 3 vezes por semana. E no final, eu estava dando tão bem. Eles gostam de mim naqueles grupos de terapia. Eles falam, não, Renê, a gente quer que você continue aqui ajudando os outros. Eu falo, ok. Então, mas até hoje, eu acho que eu ainda não recebi a alta. Mas, amém, glória a Deus. Então, quando eu cheguei em casa também, lembra que eu falei que eu ia ser cego e surda? Eu estava ouvindo, legal. Eu tinha visto, mas desse olho eu estava olhando para lá e desse olho eu estava olhando para cá. Verdade. Então, para evangelista é ótimo, porque se tivermos 300, eu iria, 600, glória a Deus, amém. Mas para viver não era tão legal. E recebemos alguém que queria orar para a gente. Então, voltando, que é a primeira coisa que a gente faz para receber um milagre? Oração. Oração não somente para nós, pode ser só a nossa família, mas a igreja ajudou muito, gente. E às vezes a gente passa uma dificuldade e a gente não quer falar com ninguém. A gente não quer compartilhar. Mas dentro do corpo de Cristo é os dons de Deus. Dons que podemos ajudar, que pode nos ajudar. Amém? A segunda, faça o que você pode fazer.
para receber um milagre. Deus vai fazer muita coisa, mas Ele está esperando algumas coisas que vocês fazem. Se o médico fala, não come doces porque você tem uma irregulação no seu sangue, o que vocês vão fazer? Não come, mas a gente gosta de aqueles doces, né? Então, mas na hora para acordar, então a gente precisa obedecer, amém? E a terceira coisa é sobrenatural. Então, Deus estava fazendo o sobrenatural todo dia nessa recuperação. Eu estava praticando, mas cada vez eu fiz melhor. Eu comecei nem com a capacidade de lavar louça. Glória a Deus, né? Mas eu orei. Deus, eu quero lavar louça. Porque eu queria ser curada 100%. Amém? E hoje eu posso lavar muita louça. Mas eu precisava praticar. Começar do zero e começar a lavar louça todo dia. Igual que vocês fazem, né? Então, eu orei chorando também. Eu quero lavar louça. Deus me cura 100%, eu quero lavar louça. Então, é uma coisa que é feio, ninguém gosta de fazer isso, né? Mas quando você falta alguma coisa que você sempre faça, você vai querer fazer novamente. Então, meus olhos estavam vesgo e os médicos não poderiam fazer nada para resolver. Eles falaram que esteticamente eles podem colocar direitinho, mas eventualmente eu iria perder o nervo, eu iria seja cego. E então a gente ficou, então o que a gente faça? Então uma pastora vem para nossa casa e ela orou para mim, uma cura dos meus olhos. Foi legal, bonito, tremendo. Estou falando sobre sobrenatural. E ela, sabe o que aconteceu? Vocês nem querem responder dessa vez, porque é nada. E ela orou, foi muito, sabe, legal. E quando ela estava saindo, ela falou, Renê, seus olhos vão ser curados em 6 dias. Eu nunca experimentei disso. Mas a gente estava na fé, então, crê ou não. Então, desse tempo todo, a gente estava, eu vou melhorar, eu vou melhorar, eu vou conseguir, eu vou voltar como a mãe que eu era, eu vou pregar na igreja de novo, eu vou fazer isso, eu vou fazer. Então, a gente precisa ter alvos que a gente vai voltar e fazer. E na sexta dia, eu acordei e meu filho me acordou. E ele falou, mãe, seus olhos voltaram. Sobrenatural. Então, as 3 coisas. Oração, corpo de Cristo, faça o que você pode fazer. É o sobrenatural. Eu estou terminando agora. Eu quero que vocês pensem nós estamos entrando no nosso tema, voar nas asas da fé. Como a gente vai fazer isso? Então, se vocês têm uma maneira para anotar, ou talvez na sua mente, eu acho que notando é uma boa, porque você tem um recorde do que você escreveu. O que você gostaria de acontecer desse ano? Talvez você precise uma coisa numa semana, um dia. Mas o que você quer conquistar? Qual é aquela coisa que você está esperando? Então, eu creio que hoje à noite vamos ver milagres. Eu estou crendo plenamente. Eu vejo que hoje em dia Deus está querendo realmente curar. É um desejo dele. Eu acho que na igreja não tem lugar para doença. Eu li na Bíblia que em Atos os discípulos oraram e a Bíblia diz que todos foram curados.
Quando Jesus orou para centenas de pessoas, dizem que os doentes estavam lá, os lepras, todo mundo chegou lá e diz que todos foram curados. Porque hoje não é o dia que todos foram curados. Amém? Então, gostaria que vocês ficam de pé. Pensa o que você... Talvez você está precisando de um milagre. Talvez na área de saúde. Algumas de nós sofremos câncer. Eu acho que isso não é grande demais para Deus. Amém? Saúde, doenças no sangue, doenças do fígado, dos rins. A gente tem dessa. E Deus pode fazer o sobrenatural. A segunda, relacionamentos. E aí tem coisas que a gente não quer fazer. Essa é muito doloroso. E até quando eu falo sobre perdão, vários de nós, um grupo assim, tivemos várias pessoas que sofreram traumas na infância, que passavam muitas dificuldades na família, nos vizinhos, tudo, abusos, várias imensas coisas. E Deus quer tirar dessa peso de você hoje. E às vezes você precisa fazer a parte de perdoar. E eu creio que isso mesmo também precisamos fé para perdoar. E isso não é demais para Deus também. Igual que eu falei, quando você peça, Ele responde. Eu acho que hoje vai ser um dia marcada. Mas você pode colocar no seu calendário. Isso foi o dia que Deus moveu na minha vida e mudou a minha história. E a terceira é do sobrenatural. Então, eu quero encorajar todos vocês. Eu quero orar. Eu quero que vocês façam um passo de fé. Então, eu quero que... Levanta as suas mãos se você precisa de uma cura de saúde. Saúde. Uau! Temos uma igreja saudável. Aleluia! E uma cura no relacionamento. Relacionamentos. Isso aí. Amém. Amém. Algumas de nós até têm coisas mentais. É uma doença de bipolar. As coisas que são só Deus que pode resolver. Amém. Eu quero que vocês saiam do seu lugar. Eles vão cantar uma música. Então eu quero que vocês venham e pedindo fé já. Quando você peça no chão, chega aqui. Vamos na fé mesmo. Sai daqui, vamos orar. Vamos orar. Quero orar para vocês. Fé para o impossível. Aqueles que os doutores dizem que isso não é possível. Isso não podemos fazer. Esse relacionamento não pode ser restaurado. Deus está dizendo sim, pode ser sim, em nome de Jesus. Transforma o fim no começo, faz novo o que já se perdeu. Não existe impossível pro meu Deus, pro meu Deus. Transforma o fim no começo, faz novo o que já se perdeu. Não existe impossível pro meu Deus, pro meu Deus. Transforma o fim no começo, faz novo o que já se perdeu. Não existe impossível pro meu Deus, pro meu Deus. Transforma o fim no começo, faz novo o que já se perdeu. Não existe impossível pro meu Deus. Eu gostaria que vocês façam uma coisa, mais uma coisa.
eu estava lendo na Bíblia desses dias. Às vezes Jesus até perguntou os doentes ao redor. Ele falou: o que você quer de mim? O que vocês querem? E lembra daquela aleijado que estavam naquela fonte? Que eles estavam lá 38 anos. 38 anos. E Jesus perguntou: o que você quer? E sabe que eu descobri na Bíblia? Ele nunca respondeu Jesus. Ele deu uma desculpa, porque ele nunca pôde chegar. Ele falou: eu não tenho ajuda. Ninguém pode me levantar para a fonte. E Jesus só questionou: o que você quer? E Jesus está aqui hoje. O que você quer? O que você quer? O que você tem esperança? Em qual lugar? O que você quer? Então, eu quero que vocês tomem um minuto aqui. Você mesmo falando com Deus. É difícil que a gente ministra para cada um, mas o Espírito Santo está aqui imensamente cuidando cada um de nós. Amém? O que vocês querem? Eu quero que vocês abrem a sua boca e dizem: Deus, me cura. Eu quero ser curada de doença. Eu quero meu coração seja curada. Deus, me cura meus emoções. Me cura relacionamento com meu pai, com minha mãe. Eu quero ser curada. Você precisa abrir sua boca e fala. Transforma o fim no começo, faz novo o que já se perdeu. Não existe impossível, é pro meu Deus, Transforma o fim no começo, faz novo o que já se perdeu. Não existe impossível, é pro meu Deus. Prepara o impossível, caminho pelo mar. Mesmo em frente à morte, me livrará. Prepara o impossível, força pra mudar. Mesmo em frente à morte, me livrará. Se você está precisando de uma cura sobrenatural, levanta as tuas mãos. Sobrenatural. Sobrenatural. Senhor, pelas suas feridas, fomos curados. Confiamos, Senhor, em tua palavra, Senhor. Faça, Senhor, o impossível. Faça, Senhor, o impossível, o sobrenatural. Aquelas coisas que o homem não pode fazer, Senhor. Te damos liberdade de funcionar em nossas vidas, Senhor. Age, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, eu peço, Senhor, doenças de sangue, doentes mentais, doentes nos cérebros, doentes nos úteros, sejam curadas. Doenças emocionais, Senhor, eu peço, Senhor, faça, Senhor, o sobrenatural. Tu és nosso curador e pelas suas feridas fomos curados. Cadeiras
2016, foi 4 anos após o incidente, eu voltei no mesmo lugar na praia da Barra da Tijuca. E eu já estava bem curada, mas eu quis marcar com uma celebração aonde o inimigo tentou de me matar. Eu quis treinar para correr mesmo, tipo 5 quilômetros no mesmo lugar. Que cada passo eu estava pesando na cabeça do inimigo. Então, eles vão cantar. Eu quero que vocês celebraram já, que você recebeu uma cura. Pula e joga e corre para celebrar seu milagre. Vai lá, vamos sair. Ei! Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Faz um grito de júbilo! Eu quero orar para vocês. Esse ano vai ser um ano marcante na sua vida. Eu creio. As coisas que você pensou que você não iria conseguir, eu estou vendo milagres na sua vida. Amém? Vocês estão juntos? Estamos juntos? Amém. Olha, que ano maravilhoso. Amém? Então, voar nas asas da fé. Amém? Então, eu vou orar para vocês que realmente eu vou liberar uma carta sobre vocês. A liberdade e a autoridade para conseguir tudo que o inimigo falou que você não vai. Toda doença que ele tentou te abalar. Vamos ter autoridade e vamos voar nas asas de fé. Amém? Levanta as duas mãos, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Eu levanto, Senhor, nossa igreja maravilhosa, nossas mulheres cheias de fé, cheio de esperança, cheio de amor para o Senhor. Senhor, eu peço, Senhor, quebra, Senhor, toda cadeia, todo impedimento, Senhor, que está impedindo nós alcançar e conseguir o impossível. Senhor, eu declaro cada mulher aqui com autoridade, com liberdade, para viver 100% o plano de Deus, aqueles planos de bons, aquelas coisas de beleza, de alegria. Senhor, eu libero sobre toda mulher aqui, Senhor, que eles vão alcançar o impossível e vai voar nas asas de fé, em nome de Jesus. Ouço cadeias quebrando. Olá, boa noite. Voltamos com mais um ciclo incrível dessa entrevista. Hoje eu estou aqui com a pastora Renê, nossa pastora presidente da igreja. Pastora, é uma honra estar aqui com a senhora. É uma honra estar fazendo parte dessa conferência incrível. Tá lindo, tá tudo lindo. E eu queria saber com a senhora, qual foi o que te motivou, qual foi a ideia, né? O que te inspirou
para esse tema da Conferência Pink desse ano, Nas Asas da Fé? Bom, é interessante, que privilégio falar com vocês. Estamos celebrando um dia maravilhoso aqui, está indo muito bem. A Ana ministrou uma coisa maravilha, é muito, muito bom. Bem na veio o que ela é realmente. Então, nas Asas da Fé, então começou realmente, eu fui para um dos nossas reuniões de pastores e líderes de um campus. E dentro daquela, eles tinham um tema, sabe, só daquele campus, que era voar. E eu estava orando, né, e falei, uau, vou orar. Eu gosto muito dessa. Então, mas queremos combinar alguma coisa com fé para o impossível. E também que é o nosso tema do mês da série. E também uma tema que iria realmente tocar mulheres. Então, eu não fiz sozinha, não era, Deus me... não era assim, mas eu liguei todas as influentes mulheres da nossa igreja. Né? Olha, eu gosto de voar, mas eu preciso de alguma coisa com fé. E então, eles lançaram várias... Bom, eu nem estou lembrando, mas uma lista. E a gente, não, eu gosto dessa. Não gosto dessa, gosto dessa. Então, dentro desse grupinho que estava, sabe, como foi? Não era... só era conversa de mulheres foi mesmo. Uma conexão, foi uma conversa, né? Exatamente. Que deu... Nossa, comunhão. Isso aí, comunhão. Pastor, eu queria te perguntar, qual um recado que você deixaria para todas as pastoras, independente de ser da ILAM ou não, uma mensagem de motivação para elas, né? Porque hoje em dia nós vivemos numa batalha espiritual muito grande, né? Alicerçar mulheres dentro de uma igreja, mantê-las firmes, né? Tem que ter muito de Deus na vida para estar ali alicerçando elas. Qual a mensagem que você deixaria para todas elas? Bom, eu creio que mulheres, em particular, têm tantos desafios, tantas lutas. E a gente tem, em frente de vários campos, a gente tem marido, tem casamento, tem filhos, tem trabalho, tem educação. Não importa o fase que estamos, nós sempre estamos lutando. E a mulher é bem puxada pelas emoções também, que faz bem, não é somente ruim, é bom também. Mas entre desses, tentando navegar corretamente dentro disso, eu creio, nós precisamos ajuda. E qualquer coisa que é melhor do que grupinho, uma multidão de mulheres que talvez estão passando coisas bem semelhantes do outra. E descobrimos que eu não sou sozinha, eu não estou nesse desafio, uma luta sozinha, estamos juntos. E dentro da igreja todos os dons, você sabe? Eu amo muito a igreja. Então, dentro da igreja tem todos os dons que a gente precisa, que vão ministrar para nós e que podemos ministrar aos outros. Então, pode ser serviço, pode ser de profeta, pode ser de ajudas, pode ser de palavras de encorajamento, edificações, testemunhos. Então, é uma campo largo de informação que podemos encaixar, no nosso caso, um dia. Então, pode ser muitos mais. Talvez um dia a gente vai fazer assim. Mas que coisa maravilha. Todas as mulheres realmente celebrando juntos também. Não vamos esquecer para celebrar juntos também. É verdade. A celebração e junto, né, em comunhão ali. Pastora, muito obrigada por essa Obrigada a vocês. Por essa experiência incrível. Obrigada por proporcionar tudo isso para todas as mulheres. Creio, não terminou ainda, temos mais um ciclo ainda, muita coisa ainda vai vir. Então, assim, eu sei que o seu testemunho que a senhora vai dar também será algo incrível, né? Será algo impactante para a vida de todas as mulheres aqui que não conhecem ainda a sua história, né? Então vão sair daqui transformadas, vão sair daqui impactadas de uma forma diferente do que entraram. Eu estou crendo em muitos milagres acontecem hoje. Amém, glória a Deus. Não, desde o primeiro momento, quando a pastora Cris, a pastora Hannah subiram,
Eu fiquei assim, meu Deus, tá no primeiro momento ainda e já tá desse jeito. E pastor Sara, ela arrasou. Pastora Poxa, Sara, né? Foi muito incrível, bom, foi muito incrível, bom. foi muito bom. Obrigada, tá, pastora? Amém. Obrigada a vocês. Deus te abençoe Amém, glória a Deus. grandemente. A gente volta já já. Estamos aqui agora com a pastora Cris, pastora de Itaguaí, né, Cris? E também, né, vamos falar assim, diretora ali da parte do Rio Dream Center, da nossa Também. ONG, né? Faz um trabalho incrível aqui em Guaratiba. Que Deus continue abençoando você nesse trabalho. Amém. Mas eu quero saber agora de você como foi a sala de oração que aconteceu durante todo esse período da conferência, né? Tivemos duas salas lá em cima, né? Isso. Com voluntários da intercessão, mulheres do coque, vamos dizer assim. E elas fizeram uma sala lá em cima de intercessão. Como foi, pastora? Eu recebi um convite da pastora Renê para estar direcionando essa sala. E eu também sou líder global da intercessão, então, tipo assim, o que você está fazendo aí? Né? E aí nós tínhamos realmente um coração de que as mulheres chegassem aqui e recebessem, né, de uma certa forma ali uma palavra, uma ministração, um momento de cura, um momento de tratamento individual. Porque durante a conferência a gente ora, a gente está ali num todo, Sim. mas ela, que pastora, queria que fosse uma coisa muito mais intencional, uma coisa que fosse mais assertiva ao coração dessas mulheres. Então nós separamos aí 40 guerreiras, né, da intercessão de todos os campos. Nós tivemos representantes de todos os campos aqui conosco hoje e foi realmente incrível. Foi 1h30 de oração, as mulheres chegando ali, sabe, sem às vezes meio desconfiada e saindo todas elas ali como um panda, chorando, alegre, curada. Nós tivemos uma pessoa que voltou para Jesus, né? Nós tivemos uma outra menina que aceitou Jesus, vai se batizar aqui na arena também. Nós tivemos ministrações de curas ali, eu creio que esse momento vai render muitos testemunhos, muitos mesmo. É verdade, pastora. Nós tivemos 3 ciclos incríveis, né? A senhora subiu lá em cima. Foi tremendo. Eu tive Foi tremendo. Na terça-feira, conversando com o Bento falou comigo, a gente voltando da reunião, eu pensei que era só a transição, e ele falou comigo ali, olha, a gente quer que seja realmente um momento profético ali, que as mulheres já comecem e tenham essa expectativa, porque às vezes a gente vem para uma conferência como essa, e às vezes a gente fica muito mais focado no tirar foto, em comer, em estar em comunhão, mas é realmente a gente entender que é um local onde Deus quer fazer milagres. Sabe, onde a gente quer ver mulheres sendo transformadas, e Deus gerou no meu coração uma ministração, e Deus confirmou através de uma pessoa com uma palavra profética enviada para mim por mensagem acerca daquilo que a gente já queria fazer, e hoje nós vimos o resultado, né, de tantas mulheres que saíram daqui hoje impactadas pela graça, pela glória de Deus. Transformadas, impactadas, restauradas. Verdade, também. E a gente precisa ter esse coração mesmo de saber que, por mais que tenha, né, a questão da comunhão, da alegria, mas nós precisamos entender que a igreja é um ambiente de cura. Jesus disse que ele veio não para os sãos, mas para os doentes. E todos nós precisamos de um toque de Deus em alguma área da nossa vida. É verdade. E é uma área assim, muito desafiadora, né? Porque intercessão, você está ali na linha de frente, né, da batalha. E como tem sido essa caminhada nesse ministério? Eu comecei a iniciar liderando a intercessão aqui de Campo Grande, não existia intercessão nos outros campos, somente no Recreio que existia o Awake. E ao longo foi um desafio ter que conseguir levantar esse ministério em todos os campos. E graças a Deus hoje a gente tem líderes de intercessão em todos os campos. Se eu não me engano, é o 3º maior ministério da nossa igreja hoje, agregando. Nós temos a escola de intercessão, nós estamos montando agora 2 tipos de treinamento sobre batalha espiritual e libertação. Então a gente tem tentado construir uma coluna, né, e pessoas que têm esse desejo de mover nos dons, de mover no profético. A pastora Renê mesmo ministra a escola de profetas, e a gente precisa criar esse espaço na igreja onde as pessoas consigam mover nos dons, porque os dons é um presente de Deus para que a igreja tenha esse avanço. Então, de maneira positiva, a gente tem visto um crescimento incrível, né, dentro dessa questão desse ministério de intercessão, que na verdade é para todos os crentes, porque orar é para todo mundo. É para todo mundo. Mas de verdade a intercessão é aquele que se coloca entre, né, trazendo a realidade do céu para a terra, e nós temos visto isso nos nossos campos. E pode testemunhar nos Awakes, a gente vê que as coisas estão crescendo e evoluindo. E hoje a gente estava aqui com líderes de todos os campos, clamando, intercedendo. E isso tem sido incrível, muito bom ver isso. Amém, glória a Deus. Durante esse período da conferência, teve um momento que você falou assim, nossa Deus, que momento, que incrível. Conte um pouco pra gente.
quando eu estava ali para subir, para ministrar sobre as mulheres, né, é um peso de uma responsabilidade muito grande você abrir a questão do evento. Sim. E eu consegui ali talvez não perceber o que estava acontecendo, porque você está ali muito mais preocupado com o outro. Mas à medida que as ministrações foram acontecendo, da pastora Sara, da Ana Nóbrega louvando e via a pastora Renê agora dando testemunho, foi impactante ver o traçar e o desenrolar ao longo da nossa conferência de quanto Deus tratou nos mínimos detalhes, todas as áreas da vida das mulheres. Então, elas choraram, elas riram, elas pularam, adoraram, né, se quebrantaram, e ao longo da conferência ali eu pude tanto, assim, não só ver as mulheres, mas dentro da minha vida mesmo também ser tocada, impactada pela presença dele. Amém. Vamos voar. É verdade, vamos voar nas asas da fé. Eu queria que você deixasse uma mensagem agora para todas as mulheres de intercessão que vieram aqui, que trabalharam aqui. Queria que você deixasse uma mensagem para elas, encorajadoras. Ok. Eu quero dizer o meu muito obrigado a todas vocês que têm sido, né, se realmente essa intercessora que tem se colocado na brecha pela vida de outras pessoas. Ontem na nossa reunião eu ministrei sobre elas e falei, nós precisamos ser intencionais. E quando nós somos intencionais, algo acontece. E nós podemos ver que hoje Deus respondeu às nossas orações e vocês têm sido um instrumento na mão dele. Então continue, avance, não pare. Não se espante, porque o Senhor teu Deus será contigo por onde quer que vocês andarem. Amém? Amém, glória a Deus. Muito obrigada, Amém. pastora Cris. Deus continue abençoando o seu ministério. Amém. Continue abençoando o Rio Dream Center, o seu esforço, o seu amor e sua dedicação que você põe lá. Tá? Amém. E é isso. Tchau, tchau. Beijo, gente.